Vamos? Vamos lá. Começa com quem? Comigo. Que diferente. Vamos lá. Pode ir. Será que a faculdade prepara o nutricionista para a realidade da escola? Ou a verdadeira formação começa quando atravessamos o portão da primeira escola? Uau! Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Entre Panelas e Pautas, o podcast que coloca em debate tudo que envolve a nutrição escolar, entre outras cocitas más. Eu sou a Gislande Anastácio, nutricionista escolar, proprietária da Nutrir e Desenvolver. Eu sou a Carol Goni, da Goni Consultoria, e tô aqui para lembrar vocês de se inscrever no canal, ativar o sininho para ser avisado dos próximos episódios e dar um like nesse episódio, que tá um pouquinho diferente hoje, né? Muito prazer, Caroline Goni, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Entre Panelas e Pautas. É. Então, hoje a gente tá sem convidados, hoje vai ser né, eu e a Gi aqui conversando Sim. com vocês, né, sobre o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre esse mercado da nutrição escolar, os desafios. O que ninguém te contou. conta sobre a nutrição escolar. Muito bem. É que esse ninguém te o conta. tema de hoje, hoje. né? O que ninguém te conta. Então, a ideia é falar um pouquinho da nossa experiência, da nossa trajetória e, principalmente, o hoje, né? Como é que tá o mercado, como é que tá a nossa atuação, as atribuições, fazer talvez uma reflexão, né? Então, a gente convida as pessoas que estão nos assistindo também a botar nos comentários, fazer reflexões também com a gente. Isso aí. E vamos começar como? Vamos lá, eu acho contando, que a gente pode contextualizar as pessoas, de onde a gente vem, da gente, né? Pra onde a gente vai. Então, Pode começar. eu começo? Pode começar. Então tá, aqui no nosso roteiro ele fala, né, como que a gente chegou na área da nutrição escolar, se foi planejado ou se aconteceu ao longo da trajetória, né? Eu acho que um pouquinho diferente, nós somos nesse ponto diferentes, né? Claro que nós já trabalhamos juntas há bastante tempo, então a gente já conhece. Mas no meu caso, acho que não é que foi planejado, mas foi um desejo meu desde a faculdade, né, onde eu, desde a cadeira de educação alimentar, depois a gente fez estágios, o meu próprio TCC foi dentro de escolas, eu sempre me apaixonei pela área escolar e desde então fui seguindo este caminho porque era o que eu queria e tô aí até hoje, né? Cheguei a trabalhar com assessoria, restaurantes, indústrias alimentícias, mas hoje eu trabalho só com a nutrição escolar. E posso dizer, assim, que desde lá da faculdade foi algo que eu me apaixonei e gostei. Claro que na faculdade eu não sabia nem metade do que tava, né, aí chegando, até porque a gente chegou também, né, tanto eu e tu que a gente se formou ali em 2004, 2005. Não, 2005, 2005, né? 2005. A gente se formou ali na época da Portaria do Estado, que deu uma reformulada e toda a questão das escolas, principalmente escola de educação infantil. Então, né, chegamos junto, chegamos chegando nas escolas, mas foi algo que... Chegamos aprendendo... não foi bem planejado, mas foi algo que eu fui seguindo, tá? Né? Me formei em dezembro, em março já comecei na minha primeira escola, em abril já tava com 2 escolas, e assim foi indo. Eu já fui bem ao contrário, né? Quando eu fazia faculdade, eu gostava muito, eu sempre fui de esportes e gostar de me alimentar e tudo mais. E, na verdade, quando eu saí da faculdade, eu queria muito atuar na nutrição clínica, consultório e tudo mais, né? Mas eu tinha um desejo intrínseco que era sempre, de certa forma, ajudar as pessoas a mudarem a vida dela, a realidade delas. Era sempre ajudar as pessoas. Esse era sempre o meu propósito. Na nutrição clínica, no hospital, né? E casualmente eu comecei a trabalhar em consultório. Tentei entrar em hospital, mas realmente não consegui naquele momento, né? A gente tentou de tudo, na verdade. Sim, a gente quando se forma tenta várias possibilidades, claro. né? Eu acho que isso Concurso também eu fiz bastante. Ah, tá. Detalhe. Mas eu comecei a trabalhar em escola por acaso. Porque alguém me indicou numa escola que estavam precisando de uma nutricionista, assim. E eu me lembro que a minha primeira escola foi em Viamão. Eu comecei a atuar no município de Viamão, eu ia de 15 em 15 dias na escola. Não sabia direito o que tinha que fazer. E usei muito da minha bagagem pregressa, assim, de atuar numa fundação de proteção especial, que era onde moravam as crianças que
o poder do Estado tinha destituído, né, as crianças lá da convivência familiar. Então, ali, querendo ou não, era um grupo de crianças onde estava sobre a minha atuação ali, a minha supervisão, orientação, né? Então, eu pesava, media, acompanhava a alimentação deles, mas muito cru ainda, né? Mas, enfim, tive essa experiência. E aí, quando eu entrei na escola, assim, eu tava perdida, eu pensei, tá, eu tenho que fazer atividade com as crianças. O que eu faço? Como eu faço? Tem alguma... Não tinha nada, assim... Já formada? Já formada, recém-formada. Menos de um ano de formada, né? E é bem como tu falou, a gente se formou bem no momento que uma portaria muito importante do Estado foi regulamentada, né? A portaria 172, né? 172 de 2005, que é uma portaria que vai fazer todo o licenciamento para que as escolas tenham um alvará, e ali dizia Escola de Educação Infantil. Escola de Educação Infantil, muito bem lembrado. E ali dizia que se a escola produzisse refeição, tinha que ter um nutricionista responsável técnico. E toda escola deveria ter um responsável técnico pela área da saúde, e o nutricionista poderia... A gente chegou num momento de mercado bem bom, né? Se for parar pra pensar. Então tudo que... quando a gente se formou, querendo ou não, as pessoas que vieram antes da gente tiveram que lutar muito para entrar dentro daquele mercado e tentar mostrar que a nutrição escolar era importante. E o que a gente poderia fazer. Então, a gente chegou muito nesse momento de transição, né? E aí, quando a gente chega, esse mercado já tá dizendo, nós temos que ter uma nutricionista. Querem vir trabalhar aqui? Era quase isso, era um convite. Sim. Né? Não, e na época também a vigilância disponibilizou curso, né, pra poder instruir tanto o diretor quanto o RT Saúde sobre essa nova portaria. E né? era Daí muito eu sei bom. que uma vez uma diretora, que eu comecei, sei lá, 3, 4 meses depois de formada, Carol, nós vamos num curso lá na vigilância. Eu, oi? Toda perdida, cheguei lá, eles falando que não pode, não sei o que, propé, não sei o que, higiene de mãos e troca de fraldas. Como é que tinha que ser a bancada, eu sou nutricionista. Né? Mas que bom que a gente teve esse suporte, porque eu acho que seria importante ter hoje, né? Ainda bem que tem nossos cursos, né? Aí pra ajudar quem tá entrando. Inclusive, depois a gente vai falar sobre isso, né? Eu ia fazer um curso aqui maravilhoso, mas enfim, depois a gente fala sobre isso. Mas sim, foi um momento bem importante, onde a gente começou a entender o que a gente estava fazendo ali, né? Entendendo uma parte da nossa atuação. Sim. Que era dominar aquela legislação, e os diretores também estavam começando a se inteirar um pouco mais sobre isso, né? Uma coisa que até tu trouxe isso na tua experiência, que eu não comentei, foi que uma das coisas que mais me chamou a atenção da área escolar é por eu ter tido uma infância bem questão de alimentação, acima do peso, enfim, e eu perceber o que eu podia fazer por aquelas crianças que na minha época, né, não tive aquela oportunidade de educação, de formação daquelas crianças para os alimentos. Eu cresci sem provar, eu fui provar muita salada e verdura durante a faculdade, que eu nem sequer conhecia, por uma questão de hábito alimentar da família, né? Então eu vi ali dentro um potencial de ajudar aquelas crianças, assim como eu fui, que não conhecia os alimentos. Depois eu tive questões tenho até hoje de sobrepeso. Cuidar da alimentação. Né? Cuidar da alimentação. Então foi isso que me chamou muito a atenção inicialmente, né, como nutricionista escolar, né, de poder promover essa saúde dentro das escolas diretamente com as crianças, né, ali com os petititos. Olha que engraçado, né? Pois cada um acaba indo por um caminho, né? Mas aqui a gente estava falando que a gente no início não sabia muito bem quais eram as atribuições do nutricionista, e talvez as pessoas sempre pensavam muito no cardápio, né? E será que as pessoas ainda pensam que a nutricionista escolar faz um cardápio e faz atividades de culinária com as crianças? Será que ainda tem muito isso, assim? Eu acho que depende muito da região, né, do país, assim. A gente tem hoje no nosso curso alunas de vários lugares do país, e a gente vê muito, às vezes até uma discrepância de atuações, onde o local que exige RT, mesmo os locais que exigem RT, acaba focando muito nas oficinas de educação alimentar. Tá, mas também tem outras... Da onde? Por exemplo, o próprio São Paulo, né, que a gente vê assim, RT mas ao mesmo tempo não tem essa mesma cobrança que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Mas porque a gente tem uma portaria a gente tem uma portaria estadual
que traz muito forte a presença do nutricionista, que quando a gente vai olhar para as regiões Brasil afora, a gente percebe que, a gente sabe que tem uma legislação do nosso Conselho de Nutrição, né? Uma resolução que fala que se tem a produção de refeições nesses estabelecimentos aí de ensino, é necessário e é obrigatória a presença do nutricionista RT, que ele vai assinar aquele cardápio. E me chama muito a atenção quando a gente tá lá no nosso grupo do WhatsApp, lá das alunas, né, do curso de formação de nutrição escolar, e a gente vai depois mostrar um pouquinho para vocês, que elas dizem, né, quanto que vocês cobram para fazer um cardápio? Ah. Né? Isso é uma coisa que a gente fala no curso, né? Sobre Isso, essa né? questão. Quanto que vocês cobram pra fazer um cardápio? Daí a gente fica pensando, meu Deus, mas a gente é RT, é a nossa obrigação fazer um cardápio, não só fazer, mas... E tudo que vem por trás dele, É, né? a gente se responsabilizar em orientar o preparo, capacitar aquele manipulador, saber de onde é que tá vindo a matéria-prima para preparar aqueles alimentos, como é que tá sendo armazenado, distribuído, tudo. Garantir as boas práticas. Garantir as boas práticas chega e a seguro. qualidade. E acompanhar essas crianças que estão se alimentando deste cardápio. Né? Isso também faz parte dessa atribuição. Então, aquela coisa do... Ainda tem essa, eu acho, pouco, tá? Pelo menos na nossa região é pouco. A gente já não sabe muito afora, né? Mas dentro daqui da nossa região, ainda existem escolas que acabam optando por quem faz mais o cardápio, até questão de custos, infelizmente. Mas não é a maioria, graças a Deus, né? A gente acho que nesses 20 anos aí de nutrição, a gente avançou bastante nesse sentido. Sim. Hoje, quando eu vendo, né, a Agone, uma das coisas que eu falo é que muitas famílias optam por algumas escolas pelo setor de nutrição, pelo cardápio, pelo que oferece, pelo que a escola possibilita em termos de alimentação, né? Verdade. Então, a gente, nesses 20 anos, a gente foi muito valorizada, né? E a gente percebe também as escolas mais conscientes, entendendo que a nutricionista desempenha um papel importante e desempenha várias funções, e eles estão buscando um profissional, uma empresa, né, que realmente possa fazer a diferença lá dentro daquele espaço. Né? E daí a gente tem uma próxima pergunta, que é a questão do mercado, né? Como que a gente vê o mercado hoje? Que a gente falou um pouquinho dessas atribuições, que eu acho que é tudo que engloba ali o cardápio, o preparo, mas e como é que tá esse mercado hoje? Né? E trazendo esse contexto de que está sendo cada vez mais valorizado. Hoje as famílias, principalmente de criança pequena, né? E muito pequena, estão cada vez buscando essa qualidade na parte de saúde também. Eu acho que o mercado está bem bom para bons profissionais, né? Daí ou bons ou excelentes profissionais. Daí eu acho que é uma questão de querer estar ali, né? De querer, não, eu simplesmente tô nessa área como um extra, mas eu gosto, né, de consultório. Pode ter tudo, até porque, né, temos uma resolução agora. Como é que tá o mercado, Gislaine? Antes da gente começar o episódio, a gente estava conversando sobre isso, que tá nos limitando, né, um pouco a nova resolução, que é a resolução do Conselho. É a 795 de 2024, que entrou em vigor em março de 2025, né? Onde ele fala que cada nutricionista, né, que o nutricionista só pode atuar em 5 CNPJs, então ele pode ser responsável técnico e no máximo 5 CNPJs, né? Então tem uma grande discussão, uma grande mobilização das nutricionistas, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, que atuavam em mais de 5 CNPJs, né, enfim, podendo ofertar, né, ofertando um trabalho de qualidade, se responsabilizando, criando seus métodos, seus protocolos para manter a qualidade desse atendimento e também manter a sua vida, né, manter o labore necessário para sobreviver, né? Exato, né, então quando a gente tem essa limitação é preocupante. Daí a gente hoje é difícil falar sobre o mercado considerando isso, né? Tipo assim, espaço tem, mercado tem. A questão é essa limitação, né, que o conselho trouxe para a gente poder atuar. Né? Eles trazem as justificativas da importância de ter... Reserva de mercado, essa é a palavra, o termo que eles utilizam. Sim, eu digo naquela conversa que a gente teve um evento, né, do nosso sindicato com o Conselho Federal, né, que eles fizeram um cálculo, o ideal seriam 8 horas por dia em cada escola.
Mas a gente vai para uma outra realidade de mercado, né? Que a gente tem, por exemplo, aqui em Porto Alegre são mais de 200, 300 escolas de educação infantil, né? E dessas, não tenho números assim, mas muitas são de pequeno porte. E que talvez não tenha, ou até se tem condições de contratar uma Nutri por 8 horas semanais, a que preço? Né? Que às vezes pode ser. A que preço? Ao preço de como se fosse CLT, daí vai lá embaixo, mas trabalha só 8 horas. Então, é uma discussão que a gente já foi longe, voltou, né? A gente tem aí algumas meninas que estão se movimentando para tentar fazer uma petição, né? Para poder rever, pelo menos para as regiões onde tem maior número, né? Onde tem o maior número de necessidade de RT. Que no caso é aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas também com isso, assim, né, o mercado e o mundo do trabalho, na verdade, exige que a gente tenha, em primeiro lugar, uma palavra chamada resiliência. Sim. E em segundo lugar, adaptabilidade e às vezes mudança de rotas, né? Para que a gente possa seguir aquele nosso propósito e aquilo que a gente acredita dentro dessa área, porque a gente acredita, senão a gente não estaria nela. Né? Então, considerando essas limitações, a limitação atual, né? Com certeza o nutricionista vai atuar dentro desse segmento e ele vai precisar atuar em um outro segmento em conjunto. Seja uma área mais aprofundada da nutrição escolar, seja, enfim, né? Pode ser, eu atuo em escola e atuo em cantina. Eu atuo em escola e atuo em contraturno. Eu atuo em escola e trabalho... opções, eu atuo em escola e trabalho com famílias, né? Trabalhando lancheira, trabalhando no consultório. É uma fase de se reinventar, né? É um momento de se reinventar. Mas assim, agora tu falando, me veio uma questão que, de certa forma, assim... Essa mobilização do conselho para essa nova resolução e tudo que a gente tem feito, eu tenho recebido solicitações de propostas cada vez com mais carga horária, assim. Ou seja, as escolas, a própria Secretaria de Educação está exigindo isso das escolas conveniadas, né? Conveniadas. Não, particulares. Escolas que têm convênio. Com mínimo de carga horária, dando norte para quem tem tantas crianças, X horas, né? E isso é muito bom. Eu tenho visitado escolas, né, em prospecção, de solicitação de 20 horas semanais, de 12 horas semanais. Legal. Então, há males que vem para bem, digamos assim. A gente sempre tem que pensar nesse lado positivo. Tá, daqui a pouco tá acontecendo isso, mas eles estão vendo essa necessidade do nutricionista estar ali presente, né? Eu acho que o grande desafio é conseguir aumentar a carga horária em escolas privadas. Escolas conveniadas, a gente tem aí uma prefeitura vindo com verba. Vindo conversar, vindo exigir, né? E tá certo o papel deles, eles sabem o que eles estão fazendo, né? E a gente sabe o quanto que a gente tem de trabalho e pode cada vez oferecer mais qualidade, né? Sim. Mas tá. Eu acho que a pergunta 4, o que tu acha que são as características que considera fundamental para trabalhar em escola? Resiliência é uma que tu já falou. Tá, já falei de uma, porque, né? Às vezes a gente chega ali com um plano, planejei tal e tais atividades na visita, enfim, chegou e pá, né? Aconteceu tal coisa, o que a gente vai fazer? Né? Ou então pensou num projeto, pensou em toda uma estrutura e é uma forma de... É uma característica importante, eu acho. Não? Eu não entendi essa tua característica. Resiliência. Sim, a resiliência. Sim, a resiliência para qualquer situação. Porque assim, ó, é muito comum a gente planejar um monte de coisa na atividade, chegar lá. Uma situação que tem que ver a criança que tá com diarreia, né? Que é o caso, às vezes, de como é RT Saúde, né? Só para contextualizar. Vamos mandar recadinho pra família, vamos fazer informativo. Então, aquilo que tu planejou, e às vezes até assim... Cara, isso é só um exemplo que me veio agora. Claro. Teve várias outras situações. Claro. Não, mas eu acho que assim, uma das características que são fundamentais, a resiliência, para atuação, para aquela atuação em loco, para uma atuação mais de bastidor estratégica também, porque as coisas vão mudando, né? Mas eu acho que a gente tem que ter também muito... Puta, a resiliência, ela vem muito forte, né?
Mas eu acho que a gente tem que ter, assim, ó, o peito aberto pra se jogar diante de algumas situações desafiadoras de dentro da escola, se desafiar dentro da escola, né? Com situações que às vezes a gente não domina tão bem, mas a gente tem que estudar, tem que ir atrás, tem que testar, tem que se desafiar. Ah, e tem Uma dificuldade. proatividade, digamos assim. Isso, pode ser a proatividade, né? Eu preciso melhorar a minha comunicação com os colaboradores. Pô, eu tenho que me desafiar, eu tenho que ser proativo de... Ai, não conheço também, então vou ficar lá dentro da cozinha acompanhando o processo. Eu tô com dificuldade. Bom, eu preciso ter proatividade, né? E ter um pouco assim, e sair um pouco da minha zona de conforto também. Que eu acho que tem a ver com a proatividade, né? E fazer sempre um mapeamento, e fazer sempre uma visita, né? Fazer um check daquilo que tu executou, né? E sempre querer melhorar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Sempre a gente buscar uma melhoria contínua daquele processo, daquela escola, daquele lugar que a gente está. Inovação seria isso? Pode ser inovação, pode ser. Acho que as duas são... A melhoria contínua e a inovação, elas caminham juntas de certa forma. Sim. Porque se tu quer melhorar, de certa forma tu vai inovar. Sendo uma inovação super inovadora, sendo uma inovação não tão inovadora. Qualquer coisa que tu transforme em algo mesmo que seja a mesma coisa, tu já tá inovando. Claro, com certeza. Não precisa ser criado do zero. Né? Mas são até puxando, né, pros nossos valores de Goni e Nutrir, né? Enfim, a gente já tem vários valores discutidos dentro da Goni, mas eu particularmente tenho 2, assim, que pra mim eu sou muito chata, né, que é a constância, né, tipo assim, a gente cria uma coisa, a gente cria ferramentas, a gente cria estratégias pra manter um equilíbrio dentro das nossas atribuições, tem que ser mantido. Claro, se tu chega um momento, tu vai avaliar, viu, não tá rendendo dessa forma, tu toma a decisão de, não vamos continuar com essa ferramenta, vamos fazer isso aqui, né? Agora, a questão, às vezes, é tu criou aquilo ali e as coisas estão fluindo, daqui a pouco, né? Se acomoda, vai, né? Então, pra mim, a constância é uma característica que eu acho fundamental, assim, porque acaba, assim, né? Nós que já estamos em escolas há muitos anos, acaba sendo uma rotina, né? Tem épocas do ano que a gente já tem X atividades, mas acaba né? Tem escola 18 anos, mais de 18 anos, que acaba sendo, né? Então a gente tem que manter essa constância e junto dela essa inovação, né? Porque a gente falou do mercado, tem oportunidade, mas tá cada vez mais Nutris, é diferente o mercado quando a gente iniciou, que não era tão conhecida a nutrição escolar. Hoje, muitas, graças a Deus, nutricionistas já se formam conhecendo a nutrição escolar. Hoje tem muito mais estágio dentro das escolas. Tem estágios, tem mais empresas que trabalham com a nutrição escolar. Então, assim como o mercado ele tá bom, também tem muita concorrência, né? Então, pensar nessas características, claro, nossas opiniões, né? Obviamente, cada um vai ter o seu diferencial, o seu valor, as suas características, mas aqui a gente está trazendo, baseado numa experiência de 20 anos, aquilo que a gente ouve também, né? Dos gestores de escola. E o que mais surpreendeu quando começaram a atuar na área? Então, acho que a gente já falou sobre isso. Mais ou menos. Mais ou menos. A quantidade de atribuições, né? E a gente chegou junto com a portaria 172 na época, né? A gente tá falando aí de saúde, assim, dessa portaria de saúde, mas na própria, se a gente for se debruçar nas atribuições obrigatórias do nutricionista escolar... Eu não usaria a palavra surpreendeu. O que mais te assustou? Né? Porque... Pra mim, a quantidade de tarefas que a gente tem que desenvolver e o pouco tempo em loco. Tá, mas lá no início, Gislane, vamos ser franca, a gente não via todas essas tarefas. A gente era crua. Vou fazer cardápio. Vou fazer atividade com as crianças. Vamos pesar e medir as crianças. E a gente ia pincelando, pegando um pouquinho de cada disciplina que a gente viu na faculdade. Sim. E atuando, entendeu? Para mim, o que surpreendeu foi essa chegada dessa portaria nova de saúde, onde a gente se fez RT, nos jogaram assim no nosso colo. Tu vai ser RT Saúde. Oi? Ninguém perguntou se a gente queria ser RT Saúde. Já veio embutido no pacote. E a gente acha que foi o que te surpreendeu. Agora, falando lá do início, deixa eu pensar lá no início. Porque hoje muita coisa surpreende ainda, né? Sim, mas uma coisa lá do início era ver também como as pessoas
atuavam de forma errada em relação à nutrição dentro das escolas. Escolas que tinham salsicha, escolas que faziam as papinhas de bolacha. Como era achocolatado. Isso, assim, como... mas naquela época a gente também... Eu colocava, às vezes, uma vez por mês. O que? Salsicha? Cachorrinho quente, leite com achocolatado. O leite com achocolatado, assim, com certeza, assim. Pão com doce de leite, essas coisas. Mas é porque era uma briga nossa da nutrição com as famílias por uma questão muito cultural. Não, e também os hábitos dos cozinheiros na época, também. Assim. Hoje já é outra visão. Imagina, 2 décadas a gente tá falando. A gente tá falando de 2 décadas. Mas assim, né? Essa coisa de surpreender, pra mim, o tamanho das atribuições, a quantidade de atribuições, sim. E claro, com o tempo a gente vai vendo que, cara, a gente é um maestro, né? Pra manter aquela orquestra, Eu acho engraçado, assim, que às vezes quando as pessoas... Não é um mercado que as pessoas que não são nutricionistas conhecem, né? Ai, o que tu faz na escola? Faz cardápio? Isso sim, né? Ai, daí até tu explicar tudo que tu faz, daí às vezes tu comenta uma coisa, porque lá na escola me ligaram, mandando fotos do cocô da criança. Mas por que te mandam isso? Sabe? Olha que a gente já explicou milhões de vezes. Então, é um nicho de mercado que quem não é da área de nutrição não conhece. A potencialidade de todas as coisas que a gente faz. E tem muito mais coisa pra fazer, né? Tem. Tem a gente muito tivesse mais tempo pra... Nossa! Tempo, eu digo, em cada escola. Também, tanto em cada escola, como pra planejar mais, pra discutir mais coisas de dentro da escola com quem tá lá dentro mesmo, né? É muita coisa, né? E muita coisa legal e tal. Vamos pro bloco 2, mas antes fazer o nosso merchan. Bota pra nós ali, faz favor, Arthur. A gente vai depois pro bloco 2 falar o que ninguém te conta sobre a profissão. Alguns. Daí nós vamos, né, pras arestas aí do... Então tá, a gente tava falando do nosso curso, né? Então, dos nossos cursos. A gente tem hoje alguns cursos para nutrição e saúde escolar, para nutricionistas, estudantes de nutrição, né? A gente tem o maior, que é o curso de formação em nutrição escolar, que é um curso de 12 horas. Aqui dessa pontinha aqui. Né? Onde a gente traz um pouco da nossa prática, a nossa prática, né? E também quem faz o curso... A gente traz a teoria e a prática. Isso. E quem faz o curso entra no nosso grupo, né? E daí nesse grupo, desde que a gente tá aí desde 2020, né? Na plataforma, a gente vem conversando e fazendo trocas e dúvidas, trocas de materiais, enfim, também tem outros cursos aí, mais pockets, assim, da Portaria do Estado, essa que a gente comentou agora, que já foi atualizada em 2022, enfim, né, práticas pedagógicas, a gente tem sobre treinamento de professores, então é só acessar o QR Code, tá? Ou então no link da bio, da Agone e da Nutrir também vai estar lá disponível o link para vocês que queiram ver nossos cursos. Isso aí. E aqui também tem os materiais disponíveis, né? A Nutrir acredita muito, assim, que profissionais que utilizem boas ferramentas podem ter excelentes resultados dentro das escolas. Então, a gente tem o nosso site também, que tem lá os materiais, a oficina de talheres, que é um queridinho, o material da lancheira saudável, que esse também é um super queridinho das Nutris. É só acessar lá www.nutriredesenvolver.com.br, que é um site fofinho, que tem todos os nossos cursos, os podcasts e tem também ali os materiais que a gente tem para ajudar os Nutris. Próximo, vamos... Fala tu aí que eu falo próximo. Esse evento aí, estamos na 2ª edição, o Nutrieduca Brasil, edição São Paulo. Ele já tá com data, vai acontecer no dia 17/10/2026, lá em São Paulo, capital. As inscrições já estão abertas. Isso, as inscrições estão abertas. Temos palestrantes maravilhosos, palestras show de bola. Que mais para falar do evento? Tem que acessar o QR Code e ver, dar uma olhadinha na nossa página. Nosso link na bio também tem o Instagram do evento, que é o Nutrieduca Brasil, também que vai dar para acompanhar o que acontece. E o próximo, para finalizar,
né? A gente tem aí, a Goni organiza em parceria com a Convocar Infância, com a Dana, a 5ª Jornada Gaúcha de Educação Infantil. Esse já é um evento mais voltado para educadores como um todo, né? Inclusive nutricionistas. Todos nós somos educadores dentro da escola, né? Docentes, educadores, professores. Então, com temáticas mais da educação, né? Que vai acontecer dia 7 de novembro, né? Aqui em Porto Alegre, ao dia todo também. As inscrições também já estão abertas. E quem é parceiro da Goni, né, tem um descontinho especial, só me chamar. Opa! Então vamos Muito voltar bem. ali pro bloco 2. Bloco 2. O que ninguém te conta sobre a profissão. E vamos começar... breves, porque a gente tem pouco tempo. Tá, a gente foi falando aí, a gente adora falar sobre a nossa trajetória, né? Tá, mas então é gostoso. vamos ser breves. Tá, o que ninguém te conta sobre a profissão, eu acho que a gente pode começar falando sobre os maiores desafios da nutrição escolar que a faculdade normalmente não ensina. Gestão Boa! Tinha que ter uma disciplina de gestão de pessoas, sim. Porque dentro da nutrição escolar a gente acaba, né, tendo que lidar com cozinha, serviços gerais, professores, famílias, diretores, comunicação. Eu acho que são desafios assim que é o tempo todo, né? É o tempo todo. Olha, batendo. E quando a gente fala de gestão, será que a gente poderia falar também sobre tudo que a gente aprende na faculdade, tudo que é o correto, tudo que é... Acho que em tudo que é profissão pode acontecer isso, não só na nutrição escolar ou nutrição... De ter aquele jogo de cintura, assim? De ter, acho que entra na gestão. Acho que sim, né? De certa forma, né? Entra na gestão de pessoas, né? Não só de pessoas, eu acho como um todo, né? Acaba sendo pessoas também, pensando em exemplos. Porque a gente, às vezes, né, tem assim, tem os cardápios que a gente tem, né? Alimentação, a gente tem os guias alimentares, tem as diretrizes do que pode, o que não pode, o que é o ideal, né, dentro de um cardápio escolar, o que a gente tem que ofertar, e a gente às vezes se esbarra muito, né, na questão da estrutura física daquele lugar, número de pessoas que estão produzindo aquela refeição, qual é o custo que a escola trabalha, né, então a gente fica aí equilibrando alguns pratos entre a qualidade da alimentação que a gente gostaria muito de ofertar para aquele grupo de crianças e comensais versus custo. Versus estrutura, versus a motivação de quem tá lá dentro. Então, além de gestão de pessoas, né, que a gente precisa muito aprender sobre isso, é conseguir, né, se preparar muito estrategicamente para atuar dentro desses espaços, né. Acho que a gente precisa muito disso, assim, muito, sim, né, trabalhar muito na mudança Claro que da nossa época pra cá, muita coisa mudou, a gente até tem um episódio, né, de profissionais de universidade conversando sobre isso, né? O que mudou também nesses 20 anos de currículo para poder acolher um pouquinho mais todas essas diferenças de mercado, né? Claro que modificou, mas tem coisas que a vida ensina, né? Que a gente fala muito do quanto é importante a segurança que a gente passa também pro gestor da escola, né? Quando ele nos pergunta, quando ele tem dúvida, ou quando a gente vai fazer algum apontamento pro manipulador, pro professor, né? Tu ter muita segurança daquilo que tu tá falando. E isso é com o tempo. Com a experiência, com a maturidade, aquilo que a gente tava conversando um pouquinho antes, né? Então, também, independente, eu acho, de mudança de currículo, são coisas que são desafios importantes, né, que aparecem. E que a gente também vai melhorando ao longo da jornada. Eu vou fazer essa pergunta pra ti, ó. O que costuma gerar mais desgaste emocional ou profissional na rotina da nutrição escolar? Levar trabalho pra casa? Não. Alguns combinados que não são feitos. Né? Independente do setor. Independente do setor. Você foi lá, você treinou, você capacitou. E aí você volta na semana seguinte e muitas coisas ainda ficaram em haver. E daí a gente pode trazer milhares de exemplos disso. Milhares de exemplos. Fiz um treinamento contigo sobre a papinha da criança, como tem que ser. Eu te entreguei um material visual. Eu falei contigo. E na semana seguinte eu recebo um prato e só tem caldo de feijão.
Uma coisa que, que eu acho também que é... Pra mim isso é bem desgastante, assim. Que é desgastante porque a gente atingiu a gente, assim, como é que eu vou dizer? Como é que é a palavra? A gente penetrou no campo, assim, né, dentro da escola, como a RT Saúde, que às vezes eles ficaram... Tem escolas que ficaram muito dependentes da gente. Né? Tipo assim, não, a gente é RT Saúde, o que precisar, né? Dúvidas sobre questões de afastamento, principalmente pós-Covid, questões de doenças das crianças, podem nos chamar, dentro da nossa possibilidade, a gente vai responder. Foi uma coisa que foi bom, né, dessa dependência, mas ao mesmo tempo é desgastante, porque às vezes qualquer coisa, por mais que tu já tenha explicado, ó, nessas situações, já criou um protocolo, né, afasta a criança, já tem lá o informativo e acionam com muita frequência. Mas eu posso te dizer uma coisa, eu prefiro que me acionem. Eu também, eu prefiro, mas não deixa de ser desgastante. Não é assim. É isso que eu quero. Eu particularmente, eu prefiro que me pergunte, é que nem questão de cardápios. Hoje a maioria das nutris, elas têm essa conversa direta com a cozinheira, ou a gente tem um grupo da cozinha, né, pra tratar. Não faltou tal coisa, o fornecedor não entregou, o que eu faço? Né? Então, assim, eu prefiro que pergunte do que vá lá e faça sem nem saber o qual é a troca que está sendo feita. Eu também prefiro que então fale. o WhatsApp não para o dia todo. Né? É desgastante, mas é importante. Não, isso mostra que a gente ganhou um espaço, essa palavra, essa expressão que eu queria falar, a gente ganhou esse espaço, a gente conquistou esse espaço. E é sempre importante, não deixar as pessoas sem informação, né? Se eles te perguntaram se naquele momento tu tava fazendo e desenvolvendo, tava ocupada dentro de uma demanda ou de uma reunião, tenta dizer de alguma forma assim, eu já falo contigo, mas não deixa aquela escola, aquela pessoa que te chamou no vácuo, assim, né? Acho que isso é bem importante. Que mais? Qual situação, quero te fazer essa pergunta, qual situação difícil que te trouxe um grande aprendizado? Olha, são 20 anos, né, que a gente trabalha, muitas situações, né, fizeram a gente... mas vamos pegar uma situação. Mas agora, foi recentemente, né, que a gente teve uma situação bem exaustiva, assim, foi 2 semanas bem complicadas, assim, que serviu não só para mim, para toda a equipe, a gente até resolveu que foi fazer uma reunião extraordinária para trazer a situação, que foi de uma escola, né, que de um dia para o outro teve 20 crianças com vômito e dor de barriga. Então, primeira coisa a se pensar foi uma contaminação, né, e naquele dia que isso ocorreu, né, a cozinheira tinha se ausentado por virose, né, então ela foi na segunda, daí não foi na terça e foi de terça para quarta os primeiros sintomas. Não foi na segunda? Não, ela foi trabalhar na segunda. Foi na segunda, não foi na terça. Não foi na terça. E daí, né, quarta de manhã começou os pais, né, porque não sei o que e tal. Primeiro delas me mandaram mensagem. A primeira coisa que eu perguntei, tem amostra? Delas foram lá na cozinha, não tem amostra. Daí os pais perguntando, porque não tem amostra? Os pais sabem, né? Daí eu fui lá de tarde, né? Isso numa quarta-feira, verifiquei. E realmente não tinha amostra nem de segunda, nem de terça. Daí era a pessoa que tava lá, né? Que tava cobrindo a cozinheira. Mostrei pra ela. Daí nisso eu já tinha pedido pra elas fazerem o do almoço, né? Então instruí ela, porque ela tinha feito pouquinho, enfim. Daí no outro dia bateu a vigilância lá, o setor de alimentos, por denúncia. Intoxicação alimentar, enfim. Em resumo, né, depois continuaram aparecendo novos casos, né, e daí sim a gente foi para epidêmio, pro setor de epidêmio da vigilância, eles trouxeram, não, se tá nascendo novos casos, possivelmente é um vírus bem forte, chegar numa escola de 55 crianças, quase 40 passaram, não crianças, mas entre colaboradores também tiveram os mesmos sintomas. Mas assim, a escola foi autuada, né, foi tudo, só que teve uma situação que eu não tava na hora, né, mas da vigilância, né, essa fiscal da vigilância do setor de alimentos, quando eles vão com denúncia, eles vão com tudo, né, de ela ligar para minha Nutri
e daí a gestão, alguém da gestão da escola ter uma discussão meio que apontando para o nutricionista, sabe? Ah, mas não sei o quê. Ah, porque não... E assim, já tinha sido feito treinamento, já tinha sido falado, já tinha feito... Então, assim, por que eu digo que serviu de aprendizado? Porque, assim, é uma coisa que eu sempre digo para os gurias. Tudo vocês registrem, nem que seja ali no WhatsApp. Já tinha acontecido outra vez a vigilância bater na escola e aí o fiscal dizer, ai, não tem limpeza de caixa d'água. E a diretora, ai, mas a Nutri não me falou. Ela, falei sim. Eu perguntei pra ela, tu registrou? Tu mandou por e-mail, mandou pelo WhatsApp? Tudo a gente tem que ter registro. Então eu fiz uma reunião extraordinária, assim, no mesmo dia, marquei com toda a equipe. Disse, olha, tá vendo isso que tá acontecendo? Olha o que pode acontecer, porque daí a fiscal nos assustou, né? Disse, porque agora o Ministério Público está em cima dos RT Saúde, que a gente está tendo muito problema. Então, quem vai receber esse auto de infração é a RT Saúde e a escola, né? E é isso, sabe? Então, é de entender essa responsabilidade. Então, daí agora as gurias estão tudo, né? Se não vai ser por disciplina, vai ser por medo essa questão dos registros. Claro, às vezes escapa alguma coisa, passa. Sim, até porque a gente vai passar, a gente orienta muitas pessoas o tempo todo, então, né? Então, isso que veio de aprendizado agora, porque é mais recente, mas claro, toda essa trajetória que a gente tem aí. Tem inúmeros casos, mas isso é muito bem lembrado, assim, esse aprendizado teve que acontecer uma situação extremamente... 2 semanas, assim, ó, a gente falou em exaustão, desgaste, nossa, porque daí eu disse assim, não, essa escola precisa de suporte, e a minha Nutri estava atendendo várias outras escolas, então eu fui lá quase todos os dias, e era mensagem de... Foi bem difícil. Foi, mas deu tudo certo. Tá, até os colaboradores depois a gente fizeram os exames de fezes para avaliar qual vírus, só assim para saber, que nenhuma criança fez, né? Né? Daí vem a questão de voltar só com o atestado. Ah, mas o pediatra não quis dar o atestado. Tá, mas a escola vai se responsabilizar, o pediatra não quer se responsabilizar, a escola... Enfim, tem tudo isso, né? Então a gente ainda está aguardando a resposta da vigilância para saber qual era o vírus, né? Ela acredita que fosse o norovírus, que é um bem potente, assim, de rápida transmissão. E aí a gente vem para uma questão, assim, né? Às vezes a gente... E claro que com esses episódios aí de vômitos e diarreia, e as crianças menores ainda ficam muito mais afetadas, porque ainda tem esse sistema imune mais imaturo, né? Mas olha só... a gente não pode eximir a nossa responsabilidade de fazer o registro, fazer o apontamento e a orientação e a direcionar a escola. Mas diariamente não é a gente que vai conseguir garantir que aquele manipulador tá lá tirando a amostra. Exatamente. O nosso papel é orientar, direcionar. Mas como a gente não atua diariamente ali, né? Tem que ter alguém ali que fique diante desse controle. E daí vai dar comunicação, né? Com alguém da gestão para te ajudar nisso. E outro detalhe, como a gente tá falando de um vírus, nos dias que estão mais frios, a gente reforçar as nossas orientações em relação a manter ambientes arejados, manter a higiene das mãos, manter o uso do álcool. Então, às vezes, existem alguns gestores que ficam muito bravos quando a gente começa a trazer... Eu sou muito chata, assim, em relação a esses momentos, quando tem trocas de estação, especialmente o inverno, que a gente sabe que tem doenças muito cruéis, que colocam, às vezes, a saúde das crianças em risco, né? Então, às vezes, eu venho com aqueles... começa a acontecer crianças, né, que às vezes estão se afastando, estão com algumas questões delicadas em relação à alimentação. Eu vou lá e faço aquele meu informativo, atualizo ele e encaminho. Alguns gestores, às vezes, ficam muito brabos, porque isso resulta, nada mais em custo, aumento de custo. Porque aumentou o custo de um produto que não estava sendo muito utilizado. Então, assim, paciência. A nossa parte a gente tem que fazer. Na época do Covid, todo mundo tava buscando isso, né? Bom, a gente precisa fazer o nosso bate-bola. Mas só, né? A gente falou do desgaste, a gente falou alguma situação difícil, mas daí eu vou te perguntar, o que mais tu gosta na área que faz valer a pena continuar? O sorriso de uma criança quando a gente entra na escola. Culinária! O feedback deles, assim, o brilho no olhar, assim, a felicidade, assim, quando a gente vê que a gente consegue promover algo legal. Como tu falou antes, me chamou muito a atenção que tu falou assim, ó, quando eu era pequena,
Uhum. Eu não fui ensinada e não me lembro da vivência que eu tive em relação a isso. E olha quanta vivência a gente consegue proporcionar hoje Uhum. para as crianças. Nos espaços onde a gente atua. Não precisa ser diretamente a Nutri indo lá fazer oficina. É muito legal, é muito legal. Uhum. Mas quando a gente instrumentaliza um colaborador, um professor a fazer algo com Ou às elas. vezes até algumas dicas e sugestões para as famílias que estão Também. passando por alguma angústia de seletividade, que às vezes uma pequena coisa já vem, agradecem, né? Isso é realmente algo... E conseguir fazer uma pequena... Ver o olhinho deles ali, sabe? Quando a gente consegue uma pequena Ver os bebês modificação. lambuzar com as oficinas de exploração é demais. É demais. E a Pena que não dá pra satisfação. gente... Pra agora a gente compartilhar as imagens, né? Fica na memória. Na memória, mas é isso. Uhum. Vamos pro bate-bola? Bora. Então tá. Então o que a gente vai fazer agora? Lá, aqui, ó, isso aqui, ó, vira. O bate-bola. Ops. É, aí, ó. As perguntinhas que a gente tá se encaminhando pro fim. Vamos lá. Tu começa. Eu começo. Cada uma faz uma pergunta, assim, que vier na cabeça, tá? Então é o primeiro, a mãozinha ali. Vai. Então tu começa, que eu já risquei. Carol, complete a frase. Ser nutricionista escolar é... Persistência. Gi, a escola perfeita é aquela que... Acolhe. Muito bem. Eu não li isso aqui antes, Tá. Também não. Não, também não. A maior qualidade de uma nutricionista escolar é... Vamos? Ai, acolhedora, eu acho. Continuar. Não. Tá. O que veio, que tu, né, junto, puxou. Tá. Vamos lá. Um conselho que tu daria pra quem tá começando. Um conselho. Eu ia dizer o que vem. Tá. Posso dizer a primeira palavra? Pode. Seja forte. Seja forte, é isso aí. Vai. Ah, tá. Sou eu que pergunto. Eu tava esperando. Se eu pudesse mudar uma coisa... Se tu, no caso, tá perguntando pra mim, tá? Se tu, no caso, tá. Se tu pudesse mudar uma coisa na formação dos nutricionistas... Eu colocaria a comunicação. Que pra mim é o essencial de tudo. Tudo que acontece, qualquer equívoco, transtorno, falhas, é tudo comunicação, na minha opinião. E eu colocaria, sabe o quê? Vendas. Porque o nutricionista precisa vender seu trabalho. Última. Depois de tantos anos na profissão, continua apaixonada por quê? Porque a nutrição escolar é a vida. Bonitinho. Aqui, ó, coraçãozinho. Então é isso, né? A gente conversou um pouquinho, né? A ideia aqui é mostrar o bom e o não tão bom, né, da nutrição, mas são desafios que nos fazem evoluir como pessoas e como profissionais. Tanto que a gente tá aí há 20 anos, né? Lutando aí, querendo, né, com empresa, né? Buscando o melhor. Eu acho que o objetivo é o mesmo, é tá trazendo qualidade no serviço de nutrição e saúde das escolas que a gente atende. Com responsabilidade, compromisso, qualidade e melhoria contínua. Isso aí. Tchau, galera. Espero que vocês tenham gostado e, além de gostar, terem se divertido um pouquinho com esse bate-papo. É isso aí, está à disposição de vocês também. Tchau. Beijo, tchau. Feito.